Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao pessoal da UEFAM pelo convite. Sempre bom estar aqui em São Paulo de novo. Sem dúvida nenhuma, a cidade onde a nossa especialidade mais evolui. Bom, sempre bom a apresentação depois do almoço, né? Muito bom. Só para saber qual vai ser o meu tom de voz. Quem comeu torresmo aí? Vamos lá, passa aqui, né? Eu sabia. Então, fazer o roteiro rapidamente. Vamos falar um pouco de infecções parasitárias, focando mais os parasitas mais comuns, depois para bacterianas, depois virais e depois de algumas novas metodologias que estão surgindo aí. Então, em relação a gastroenterites infecciosas, é a maior causa mundial de morbidade e mortalidade de origem infecciosa. Afeta cerca de 2 bilhões de casos por ano, diarreia infecciosa. Segunda maior causa de morte em crianças menores de 5 anos. Tá? A grande maioria dessas diarreias é tratável e prevenível, e cerca de 30% dos casos, apesar de serem usados os melhores métodos diagnósticos, ainda permanecem sem etiologia definida. Aqui uma coisa bem legal também, falar depois do almoço de diarreias. Então, ela pode ser classificada mais ou menos em 3 grupos, né? As diarreias inflamatórias com disenteria, que são associadas a algumas espécies de bactérias, principalmente Shigella, Escherichia coli, Campylobacter, o Clostridium também. Normalmente não tem associação com vírus. Pode estar associado a casos de entameia histolítica também. Normalmente afeta mais o cólon e tem presença de leucócitos nas fezes. Tá? Já a diarreia não inflamatória está associada a alguns tipos de bactérias também, em particular o Staphylococcus aureus, que é predominante nas contaminações de alimentos. Pode estar associada a muitos parasitos também, e, normalmente, a característica é que não tem leucócitos nas fezes. Tá? E a diarreias com extensão sistêmica, com doença sistêmica, já também conhecido como febre entérica, mais associada a casos de salmonela, de Yersinia, de Campylobacter, não tem associação nem com vírus, nem com parasitos, e tem uma característica que pode ter a presença de leucócitos mononucleares nas fezes. Os agentes mais identificados nas gastroenterites são o Campylobacter, a salmonela, a giardia, o rotavírus, o norovírus. Essa é uma estatística dos Estados Unidos. Acredito que aqui no nosso meio seja um pouco diferente. Em relação às infecções parasitárias, coisa que todo mundo aqui já conhece de cor, esse teste parasitológico, né? Existe sempre uma tendência até hoje do médico achar que o teste não tem uma sensibilidade boa, ainda não dá muita importância. O paciente também, pelo seu lado, também acha a mesma coisa. E nós temos hoje mais algumas outras metodologias, que são os testes imunológicos e os testes por biologia molecular. Tá? Então, uma das principais causas do teste ser tido como pouco sensível é a quantidade de amostras com que o teste é feito, né? Então, o médico, às vezes, não insiste tanto o paciente, que tem que colher a quantidade certa de amostras, o paciente, por seu lado, também, nunca que vai querer colher 6 amostras de fezes, imagina, não vai colher nunca isso. E a culpa também é um pouco nossa, o laboratório também não é muito incisivo nessa quantidade de amostras, né? Mas sabe-se que a quantidade de amostras influencia consideravelmente na sensibilidade do teste. Chega a ser cerca de 30% mais sensível, dependendo da quantidade de amostras. Tá? A utilização de colorações permanentes também é importante, e nem todo laboratório utiliza isso. Tá? Vou entrar um pouco na entameia histolítica. Tá? Ocorrem cerca de 50 milhões de casos a cada ano e corresponde a 100 mil mortes. Tá? O diagnóstico pelo parasitológico normalmente tem que ser no mínimo de 3 amostras, utilização de coloração permanente. Tá?
Temos já o teste, há já algum tempo, né, o teste do antígeno fecal, que é um teste imunológico, um teste hoje já de fácil realização, que tem uma sensibilidade consideravelmente superior ao parasitológico e ainda tem a vantagem de poder distinguir as espécies de Entamoeba histolítica e Entamoeba dispar. Sabemos que, pela microscopia, a gente não consegue distinguir, mas que a dispar não é patogênica, e só pelo teste imunológico nós vamos saber isso. Tá? O PCR, quando aplicado isoladamente, ou seja, fazer o PCR só para Entamoeba histolítica, não sendo os painéis multiplexos, e acaba não acrescentando grandes coisas em relação ao teste imunológico. E é um teste de maior complexidade. Em relação à giardia, tá? Aqui a famosa cara de velha, né? Ela foi descrita pela primeira vez por Leeuwenhoek, é um dos pioneiros da microscopia óptica. Eu acredito que ele estivesse passando mal, alguma coisa assim, resolveu olhar suas fezes no microscópio, viu que tinha alguma coisa diferente, não sabia exatamente o que era. E depois, mais tarde, pelos professores Giardi e Lamblin, daí veio o nome da Giardia Lamblin, em 1859. Tem distribuição global, afeta mais crianças que adultos, é o protozoário mais detectado em todo o mundo, pode causar síndromes de hipersensibilidade, má absorção, afetar o trato biliar, causar icterícia. Tá? O ciclo é bem conhecido, transmissão oral fecal. Em relação ao diagnóstico, nesse caso, para a giardia, então, são recomendadas ainda uma quantidade maior de amostras, de 5 a 6 amostras. Por quê? Porque a giardia ela fica aderida na parede intestinal e é expelida só através de ciclos. Então, um único exame negativo realmente não diz nada. 3 exames negativos podem não ser suficientes para isso. E o teste imunológico é muito mais rápido, é muito simples, também não é um teste subjetivo, é um teste muito melhor para isso. Tá? Sensibilidade é muito melhor, tá? Devido ao ciclo como o parasita é expelido, também pode ser necessário mais de um teste, mas normalmente com 2 testes se tem uma conclusão boa. Tá? O PCR, também, nesse caso, também é mais sensível, mais específico, mas também é mais complexo e não acrescenta muita coisa quando aplicado separadamente, como no caso da Entamoeba. Tá? O Cryptosporidium, tá? Ele foi identificado em 1907. Ele tem um quadro diferente para imunocomprometidos, imunocompetentes. Imunocomprometido ele pode se tornar uma doença crônica, tá? E imunocompetente ele é uma doença autolimitada. Tá? Isso está diretamente relacionado com a quantidade de linfócitos CD4 positivos. É uma zoonose transmitida por vários animais, o principal é o bezerro. Pode afetar o trato respiratório, o biliar, o hepático também, o pancreático. Tá? 2 casos clássicos de Cryptosporidium foram na cidade de Milwaukee e Carroll County, nos Estados Unidos, em 1993, transmitido através do sistema de água pública dessa cidade e consumiu quase 100 milhões do governo americano para controlar esse surto. O diagnóstico, a pesquisa direta, a pesquisa de Zil-Nielsen modificada, tá? Mas ela depende muito do ciclo da doença e também é um teste subjetivo. Tá? E o teste imunológico, como nos outros casos, também é bem mais sensível e mais rápido de ser aplicado. Tá? O PCR, também, nesse caso, ele aplicado isoladamente, não acrescenta grandes coisas em relação ao teste imunológico. Em relação às infecções causadas por vírus, né, é a segunda maior causa de doença infecciosa, é a maior causa de diarreia infecciosa, afeta todas as faixas etárias, sendo mais comum nos extremos de idade, crianças e idosos. Normalmente é uma diarreia não inflamatória, sem sangue, duração de 7 a 10 dias. Tá?
É comum os casos em comunidades fechadas, como hospitais, creches, cruzeiros, etc. Cerca de 2,5 milhões de crianças morrem por gastroenterite virais a cada ano. Os principais vírus são o rotavírus, o norovírus, o adenovírus e os astrovírus. O principal deles é o rotavírus, corresponde a 60% dos episódios diarreicos nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e em 40% nos países desenvolvidos. Normalmente cursa com vômito e desidratação. O norovírus é aquele vírus mais associado aos cruzeiros, porque ele é transmitido por alimentos. E o astrovírus, sapovírus, é mais frequente em crianças, principalmente em creches, enfermarias. E o adenovírus acomete mais crianças menores de 2 anos. Relação ao diagnóstico. A microscopia eletrônica é um teste para pesquisa, não tem aplicação em laboratório clínico. A cultura, idem, também. E os métodos imunológicos, os antígenos, têm uma sensibilidade bem razoável para a detecção desses vírus. Tá? E o PCR, nesse caso, sim, ele acaba tendo uma sensibilidade maior em algum desses vírus. Nesse caso, o PCR pode ter uma performance melhor do que os testes imunológicos. Mas também, aplicável isoladamente, tem que se pensar muito no caso, se vale a pena ou não, por causa do custo-benefício. Esse é um teste aqui comercial que comparou o PCR com a microscopia eletrônica, do adenovírus, do rota e 2 tipos de norovírus, mostrando que a sensibilidade foi muito boa em relação ao teste de referência. Esse outro teste, ele comparou o PCR com o teste imunológico rápido. Aqui é o teste imunológico, em cinza, em preto é o PCR, mostrando que, em quase todos os casos, ele foi bastante mais sensível do que o teste imunológico. Tá? Agora, nesse mesmo estudo, tem algumas observações interessantes. Ele foi feito com 100 amostras de fezes. No teste convencional, eu tinha falado, ele comparou o teste imunológico, ainda usou a cultura como confirmatório e o PCR. Tá? O teste convencional, ele teve 25 amostras positivas, tá? Contra 70 do PCR. O PCR detectou 106 mais vírus, contando com as infecções mistas, né, do que o teste convencional. Tá? E quando se comparou com o paciente que tinham sinais clínicos, o teste convencional só foi positivo em 47% e o PCR em praticamente 98%. Entretanto, quando foram fazer a correlação clínica desse achado, chega o paciente que não tinha sinais clínicos, o teste convencional foi positivo em apenas 6% e o PCR foi positivo em 54% dessas amostras, mostrando que por ter uma alta sensibilidade, a especificidade clínica do PCR também pode não ser tão boa assim nesse caso. Tem que ser interpretado com cuidado. Em relação a gastroenterite bacterianas, ocorrem 2 bilhões de casos a cada ano. Segunda maior causa de morte em crianças menores de 5 anos. Tá? As indicações para coaprocultura, são as indicações clássicas, mas o interessante aqui é essas duas, presença de sangue nas fezes e diarreia. Existe, inclusive, serviços que não processam a amostra, se as amostras forem fezes formadas. É um procedimento até considerável correto por muitos microbiologistas. A forma de coleta, vocês já conhecem muito bem. Tá? E normalmente a coaprocultura é voltada para os principais germes, que é Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Aeromona, Plasmodium, Staphylococcus. A maioria dos laboratórios não inclui a pesquisa, a pesquisa de Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli 0157H7 e Vibrio na coaprocultura de rotina, só quando é solicitado. Isso acaba sendo um problema. Por quê? Porque o Campylobacter ele é 2 vezes mais frequente do que o Salmonella. Tá?
ele é 7 vezes mais frequente do que a Shigella. Tá? Por que na maioria dos laboratórios não é incluído? Porque ele requer um cultivo especial, tem que ter atmosfera, temperatura diferente, e tem o problema também da identificação. A identificação não é fácil de se fazer pelos equipamentos automatizados de microbiologia. Daí, a utilização de equipamentos mais sofisticados, como o MALDI-TOF, auxilia bastante. Ele normalmente é transmitido através de alimentos, como leite cru, frango mal cozido, principalmente aqui, e água. Ele cursa com dores abdominais, diarreia sanguinolenta, normalmente é uma infecção autolimitada. É interessante que o organismo ele continua a ser excretado por até 1 mês depois da sintomatologia ter sido resolvida. Tá? Pode causar casos mais graves de artrite séptica, meningite, proctocolite, e pode estar associado à síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome autoimune, que pode causar casos mais graves e levar até a morte, inclusive, por parada respiratória. Então, cerca de 20% a 40% dos pacientes com síndrome de Guillain-Barré podem ter sido infectados com Campylobacter jejuni, e você consegue cultivar nas fezes desses pacientes Campylobacter. O risco para desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré após infecção com Campylobacter é em torno de 1 para 1000. Isso aqui é um teste que está sendo prometido para estar disponível aqui no nosso mercado. Não sei se já está. Não está ainda. É interessante que é um teste, um multiplex PCR, para detecção principalmente de bactérias, que ele pega as principais bactérias que a gente cultivaria na coprocultura, e é um teste bastante interessante, mas, por enquanto, ainda não está disponível. Tá? Aqui um estudo que comparou testes multiplex para bactérias com a cultura. Tá? Foram 128 amostras. A cultura detectou 68 positivas, dessas 59 eram um único patógeno e 9 eram múltiplos patógenos detectados na coprocultura, e foram 54 amostras negativas. Tá? Já o PCR, em 25 era um único patógeno e 43 eram múltiplos patógenos. E dessas 54 que eram negativas na coprocultura, 34 foram positivas no PCR, tá? E eram todas amostras diarreicas. Em relação ao Clostridium, tá? O Clostridium difficile foi identificado pela primeira vez em 1935, recebeu o nome por ser de cultivo, de difícil cultivo. Em 1977, que ele foi reclassificado como Clostridium difficile e associado a casos de colite pseudomembranosa. Tá? É uma bactéria formadora de esporos, normalmente ele pode estar de forma sintomática, colonizando o intestino, e quando tem um desequilíbrio da flora, ele começa a se proliferar e produz uma quantidade maior de toxina que causa a doença. Tá. A transmissão é via esporos, tá? Ocorre em cerca de 13 casos a cada 1.000 pacientes hospitalizados nos Estados Unidos. Isso corresponde a 7.000 casos por dia e a 300 mortes por dia. Tá? E também a 0,5% a 1% de todas as complicações dos pacientes hospitalizados, que, em relação a complicações, é bastante considerável. Tá? O quadro pode ir desde assintomático até diarreia leve, chegando até a morte. Tá? E, no início dos anos 2000, observou-se um aumento da incidência de Clostridium difficile, principalmente nos Estados Unidos, tá? mais do que dobrou o número de casos. Tá? E, consequentemente, também aumentou a quantidade de casos mais graves e de mortes pelo Clostridium difficile. Tá? Aqui, praticamente, mais de 5 vezes mais, ocorreu o aumento de 5 vezes na quantidade de mortes associada ao Clostridium. Tá?
Começou-se a atribuir também a presença do Clostridio em alimentos, em animais, e começaram a ser detectados casos comunitários na comunidade de Clostridio difficile. Tá? Esse aqui é o estudo clássico que detectou as cepas mais virulentas de Clostridio e associaram a um padrão genético dessas bactérias. Tá? Foi publicado no New England em 2005. Tá? E foi classificado como ribotipo 027. Esse ribotipo, na verdade, é uma cepa muito mais virulenta do Clostridio do que a normal. Tá? Ele teve o nome em relação à metodologia que foi usada, tá? Enzima de restrição BI, North American Field 1, ribotipo 027. Então, ele ficou conhecido como cepa BI NAP1.27. Hoje a gente chama mais de NAP 027. Porque ele produz 16 vezes mais toxina A e 23 vezes mais toxina B do que a cepa normal. Tá? E, por isso, ele está associado a casos mais graves. E, além disso, ele também produz esporos numa quantidade muito maior do que a cepa normal. Então, algumas regiões genéticas do Clostridio, essa região TCDB, está associada à produção de toxina B, a TCDA, a toxina A, e essa região TCDC é justamente uma região regulatória, ou seja, ela inibe a produção de toxina A e B. E quando tem uma mutação aqui, que ela está inativa, ocorre uma produção muito maior de toxina e causa casos muito mais graves. Tá? E acontece os casos também da produção de toxinas binárias, que está associada aos casos mais graves. Tá? Um dos problemas do Clostridio é a descontaminação do ambiente depois que tem um caso, por exemplo, nos hospitais, porque ele é sensível, os esporos são muito sensíveis, inclusive ao álcool gel, tá? E aí, por causa disso, eles podem ficar viáveis, descritos por até anos no mesmo ambiente. Daí a importância da utilização de barreiras de proteção nesses casos. O diagnóstico, o teste de referência seria a cultura com a pesquisa de toxina nessa cultura. É um teste que não dá para aplicar no laboratório clínico. E temos já há algum tempo no mercado o teste da pesquisa de toxina por imunoensaio, que é um teste muito simples, muito fácil de fazer, mas ele tem a sensibilidade bastante variável, tá? Varia bastante. Sendo requerido, muitas vezes, mais de uma amostra em casos que a primeira dá negativa. E o teste que já está também há alguns anos no mercado, que nós temos usado já, acho que há 3 anos, pelo menos, é o teste do GeneXpert, Clostridio, que é um teste bastante rápido, fácil de fazer e com uma sensibilidade muito superior ao teste imunológico, além de descrever as mutações associadas a produção de toxinas, ou seja, ele ainda diz se pode se tratar de uma cepa mais virulenta ou não. Esse estudo aqui, relativamente recente, que comparou o GeneXpert com o teste imunológico, tá? Mostrando que a diferença de sensibilidade é bastante expressiva, praticamente o dobro em relação ao teste imunológico. Antes de vir para cá, eu fiz um levantamento dos casos que nós tínhamos aqui em 2013, e os números não é estudo nenhum, só mostrando que nós tivemos 16% de positividade, a grande maioria eram pacientes hospitalizados, tá? E tivemos 10 casos com a presença do NAP1.027, correspondendo a 3%. Interessante que desses 10, 2, pelo menos, eram pacientes que não estavam internados. Não deu para saber se eram pacientes que tinham saído de uma internação recentemente, mas eram pacientes que vieram no ambulatório para fazer esse teste. E nós temos a perspectiva de chegar em novos testes multiplex PCR, tá? Que já estão sendo utilizados fora do Brasil. São testes mais complexos, que esse aqui, por exemplo, detecta já vírus, tem um painel de vírus e bactéria, tudo num único teste. Esse aqui também, já igual, parece até o Obama ali, não parece o Obama? Segurando a giardia.
Esse aqui é os testes que pega já bactérias também, além de bactéria, vírus, já detecta também alguns parasitas no único teste. É bastante interessante, um teste que certamente substituiria como uma grande vantagem o parasitológico de fezes, coprocultura, isso tudo, é um teste para diarreia mesmo. Tá? Esse outro é um teste, já parece uma plataforma mais fácil de utilização, de simples realização. Também detecta já bactérias, vírus e parasitos. Tá? Só mostrando que é um teste que é descrito como pouca mão de obra manual. Você põe o equipamento, ele está pronto rapidamente, mais ou menos uma plataforma semelhante com o teste da Cepheid. Tá? E, concluindo, essas novas metodologias realmente estão modificando o painel da etiologia de gastroenterite. Tá? Entretanto, ainda há necessidade de utilização dos testes convencionais, não veio ainda para substituir, mas só para agregar. E saber que é importante, cada vez mais, a correlação clínica, porque o teste torna-se mais sensível e acaba perdendo um pouco de especificidade clínica. Só isso. Obrigado. Obrigado, então, Vervem, pelo convite para falar mais uma vez no evento. Eu vou falar aqui sobre o diagnóstico da hepatite B, falando não só da parte de sorologia, como também da parte de biologia molecular. Então, o vírus da hepatite B, a gente vê ele colocado aqui, é um vírus DNA, fita dupla parcial, e da família dos hepaDNA-vírus, gênero ortohepaDNA-vírus, que são vírus hepatotrópicos de material genético DNA de fita dupla parcial. A sua replicação é através de intermediários de RNA, através da enzima transcriptase reversa, da mesma forma que o HIV, apesar de ser um vírus DNA, e é um vírus icosaédrico envelopado, e a gente encontra vírus similares em muitas outras espécies animais. Aqui a gente vê a partícula viral com as 3 proteínas do envelope, o AGHBS, que é a menorzinha, a proteína média, a proteína grande, isso envolve o AGHBC. O AGHB ele é uma proteína que não faz parte da partícula viral, ela é secretada para fora. E temos no interior do núcleo capsídeo o DNA viral com a DNA polimerase ligada. Aqui a gente vê microscopias eletrônicas do vírus da hepatite B, mostrando que, além da partícula viral íntegra, nós temos partículas cilíndricas ou esféricas formadas apenas pelas proteínas de envelope. Aqui, em maior detalhe, a partícula íntegra, a partícula de Dehne, com núcleo capsídeo, com envelope do AGHBS. E vou falar um pouco, no próximo slide, sobre o ciclo de replicação, porque ele tem algumas coisas importantes para a gente entender a sorologia e os outros marcadores do vírus da hepatite B. Aqui a gente vê a penetração do vírus com receptores na membrana dos hepatócitos, o DNA fita dupla parcial, os diferentes genes, os genes dos antígenos de superfície, o gene da DNA polimerase, o gene do núcleo capsídeo, o gene pré-core. A fita é uma fita parcial, é uma fita dupla parcial. A primeira coisa que acontece é ver a síntese da fita completa, faz uma fita dupla completa que vai para o núcleo, e no núcleo ela é transcrita em diferentes RNAs mensageiros. O RNA mensageiro longo sintetiza as proteínas do núcleo capsídeo viral, e é também um RNA pré-genômico que vai ser lido pela DNA polimerase, vai ter uma partícula formada pelo AGHBC, DNA polimerase e o RNA viral, vai formar, então, primeiro, através o RNA vai ser lido no DNA e vai formar, então, a nova partícula que ela pode ser liberada depois de envolta pelas proteínas do envelope, que são codificadas por outros RNAs menores, e ela vai ser liberada, ou o vírus tem um ciclo interno que garante com que aumente o número de cópias, são cópias do DNA superenrolado, ou o cccDNA, DNA circular covalentemente fechado, que se acumulam dentro do núcleo dos hepatócitos e fazem com que a hepatite B seja uma doença extremamente difícil
difícil de ser tratada, que acumule um grande número de cópias ou seja, é muito difícil você ter certeza que uma pessoa que teve hepatite B, mesmo que seja uma hepatite B aguda, ou que tenha uma hepatite B crônica, que tenha respondido bem ao tratamento, que ela tenha, de fato, se livrado completamente do vírus e todas as cópias presentes nos núcleos dos hepatócitos, e pode ser que, se ela tiver um quadro imunossupressor ou usar algum medicamento imunossupressor, muito tempo depois ela vai voltar a apresentar as partículas do vírus da hepatite B. Existem duas situações especiais que eu vou mostrar nos próximos slides. O primeiro é a integração do vírus no genoma, ou seja, o vírus, ele, além de ter esse ciclo replicativo, que não depende da integração, ele tem um ciclo que depende, ele pode se integrar no genoma dos hepatócitos, e quando ele se integra, ele não tem mais a síntese do RNA mensageiro longo, que sintetiza o AGHBC e a DNA polimerase, e passa a sintetizar só RNAs mensageiros pequenos que produzem as proteínas do envelope, de forma que você só vai ver aquelas partículas ocas esféricas, ou seja, existe a possibilidade de você ter casos AGHBS positivos, cujo DNA viral seja negativo ou muito baixo, porque o vírus, ele não vai, você só vai encontraria o vírus se você fosse pesquisar no tecido hepático, apesar de você encontrar os antígenos circulantes. Uma outra coisa que pode acontecer com o surgimento do tratamento com inibidores da DNA polimerase viral, você inibe este passo da replicação viral que leva à formação de novas partículas virais. Mas a gente sabe que a gente vai ter um grande número de cópias ainda do vírus que vão estar sendo transcritas nos RNAs mensageiros, que vão poder, então, por um período, produzir o AGHBE, e mesmo a GHBS, por esses mecanismos que eu já falei por vocês, ou seja, com inibidores de polimerase, por um período você pode ter até casos AGHBE positivos e AGHBS, a GHBS com certeza, que vão ser DNA viral negativo por inibição específica do passo da replicação da transcriptase reversa. A infecção da hepatite B, então, em adultos, ela é 80% dos casos assintomática, só em 20% você tem a doença aguda, em 1% dos casos você vai ter uma evolução para hepatite fulminante. Dos casos que não evoluem para hepatite fulminante, a maior parte deles, só 5 a 10% evoluem para infecção crônica. Desses 5 a 10%, só 30% vão evoluir para cirrose, de 5 a 10% para carcinoma hepatocelular. A cirrose, então, pode levar à insuficiência hepática num período de 5 anos, e tanto a insuficiência hepática como o hepatocarcinoma são casos que podem levar ao óbito dos pacientes ou à necessidade de transplante. A infecção crônica para o vírus da hepatite B, como eu já disse para vocês, ela tem uma frequência de cerca de 10% em adultos, em crianças com mais de 5 anos, mas a frequência de infecções crônicas ela vai aumentando quanto menor for a idade da infecção. Se for de crianças de 1 a 5 anos, fica em torno de 10% até 90%, e se for no período pré-natal, em geral, transmissão vertical do vírus da hepatite B, que é bastante frequente em populações com elevada prevalência dessa infecção, o risco de desenvolver a infecção crônica é de 90% das pessoas que se infectam com o vírus da hepatite B. O risco de desenvolver carcinoma hepatocelular é sempre de 25% nas crianças e de 15% quando tem mais de 5 anos. A hepatite B tem diferentes fases, né? Então, tem uma fase inicial. Essas fases estão representadas aqui esquematicamente, elas nem sempre têm a mesma duração, nem sempre todos os pacientes passam de forma tão clara por essas diferentes fases, mas a gente sabe que na fase inicial você tem uma carga viral elevada, uma atividade de transaminase, significando pouca lesão das células hepáticas baixas, você vai ter bastante inflamação e pouca fibrose, é a fase de tolerância imune. Esta fase é seguida, então,
de uma fase posterior, em que você vai ter o clareamento imune, ou seja, a luta do sistema imunológico contra o vírus para tentar se livrar dele, a luta do vírus para tentar vencer o sistema imunológico. Você vai ter uma inflamação ativa crônica, aqui que você vai ter o começo do desenvolvimento da fibrose, e que você vai ter aumentos das transaminases, principalmente da LT, significando a agressão do vírus no tecido hepático. A agressão da hepatite B não é dependente do vírus, e sim dependente do sistema imunológico, tá? Que vai, então, conseguir diminuir a replicação viral. O vírus vai ter mutações e vai ter um período de clareamento imune em que você vai ter essa alternâncias dos dois padrões. Esse período, então, é seguido por um período de portador inativo. Durante essa fase, em geral, ocorre a mudança do AGHBE para o paciente que tem a seroconversão para ser um anti-HBe positivo, e ele se torna, então, um portador inativo, em que ele vai ter uma hepatite fraca, uma fibrose mínima, e tem ainda uma fase final em que ele tem uma reativação, e você volta a ter alterações de aumentos de carga viral, com aumentos das transaminases, significando uma volta de uma agressão ao tecido hepático, aqui causadas não por o vírus que produz o AGHB, mas por vírus que são os chamados mutantes pré-core, que não mais produzem o AGHBE, e o paciente se torna anti-HBe positivo. Os marcadores sorológicos, os marcadores pro diagnóstico laboratorial da hepatite B, tem marcadores sorológicos, que são os antígenos, o AGHBS e o AGHBE. O AGHBC não é detectado na circulação, porque ele está envolto pelo AGHBS, tá? Você só detecta o AGHB porque ele é uma proteína solúvel, e tem os respectivos anticorpos, o anti-HBE, o anti-HBS e o anti-HBC da classe IgM e da classe IgG. E outro marcador importante para as hepatites é você fazer a pesquisa do DNA do vírus da hepatite B. Aqui a gente vê um curso sorológico em hepatite B aguda, com uma boa evolução, que você tem os primeiros marcadores que aparecem cerca de uma semana após a infecção, a GHBS positivo, o DNA você também teria positivo, na verdade ele é até anterior ao AGHBS, mas não é usualmente pedido em hepatites B agudas, né? E durante a fase aguda, você tem também o AGHB. Aqui, como no caso de uma boa evolução, cai o DNA, você tem a seroconversão do AGHB para o anti-HBE, para os anticorpos anti-HBE, e vai ter, durante a fase aguda, o anti-HBC-IgM. O anti-HBC-IgM é um marcador que é obrigatoriamente positivo para você determinar que é uma hepatite B aguda, mas ele pode ser positivo em hepatites crônicas, ou seja, não existe hepatite B aguda sem o anti-HBC-IgM, mas ele por si só não permite que você faça esse diagnóstico, porque se sabe que, voltando naquele slide, que nessa fase de clareamento imune, você pode ter períodos em que o anti-HBC-IgM volte a ser detectado quando o paciente já tem uma hepatite crônica B. Em geral, é em títulos mais baixos, em função do anti-HBC-IgM. Temos também o anti-HBC, que é o marcador que tende a ficar positivo para o resto da vida, depois que o paciente se infecta pelo vírus da hepatite B. Ele cai muito tardiamente, em alguns casos. E temos um período que é a janela imunológica, que é variável, pode ter 1, 2 meses, tem diminuído conforme os kits têm melhorados, em que você não detectaria nem o AGHBS, nem o anti-HBS, mas que você detectaria o anti-HBC-IgM, então ele permite que seja feito o diagnóstico da hepatite B na fase aguda. Eu acho que 3 marcadores obrigatórios de fazer sempre que se tem uma suspeita de hepatite B, seja ela aguda ou não aguda, né, é o HBsAg, o anti-HBS e o anti-HBC. Com esses 3 marcadores, você consegue fazer o diagnóstico em praticamente todas as fases, mas tem que fazer os 3, não um só separado. Aqui é uma hepatite crônica,
em que você tem, então, o começo igual, os primeiros marcadores que aparecem, o DNA, o HBeAg, o HBS, mas aqui você não tem a soroconversão para o anti-HBS, o HBsAg continua positivo. Você pode ter uma soroconversão mais tardia do HBe para o anti-HBe, e você vai ter, então, a continuar a ter os marcadores todos positivos, inclusive o anti-HBsIgM pode, eventualmente, continuar como positivo. Aqui, então, a interpretação do quadro sorológico da hepatite B. Você pode ter, na fase de incubação, pacientes que só são AG-HBS positivos. Na fase aguda, GHBS, anti-HBC e anti-HBC-IgM. No final da fase aguda, ou no início da hepatite crônica, você já pode detectar... Bom, tem o AG-HBE aqui, que eu esqueci de falar, né, na fase aguda, ele é importante. É importante lembrar também que ele pode não ser detectado, tá? Porque ele seroconverte rápido e existe até a possibilidade de ter uma infecção já com mutante precore que não produza o AG-HBE na fase aguda. Voltando, então, no final da fase aguda, pode ter um padrão parecido, mas o que acontece é que você já começa a detectar o anti-HBe e o anti-HBC-IgM ele tende a ficar negativo. Na fase de convalescência, você pode ter o anti-HBC, o anti-HBC-IgM e o anti-HBe. E em infecções passadas, você sempre, quase sempre, né, vai ter o anti-HBC com o anti-HBS, e às vezes, um caso ou outro, você só vai ter o anti-HBC, acho que é uns 4% dos casos só tem o anti-HBC, ou pode ter o anti-HBC junto do anti-HBE. Um outro marcador importante é a resposta vacinal. Como a vacina para o vírus da hepatite B é uma partícula recombinante formada só pelo AG-HBS, os pacientes que tomam vacinas, os pacientes ou não, né, às vezes pode ser as pessoas que tomam vacina para hepatite B, vão ser positivas só para o anti-HBS. Esse é um marcador, então, muito importante que não deve ser esquecido quando se pesquisa os marcadores de hepatite B para saber se a pessoa tem evidências de ter sido vacinado ou não, porque ela pode ser anti-HBC negativa, inclusive. Próximo. Bom, uma outra utilidade da parte antigênica seria você utilizar, algumas pessoas estão trabalhando com kit de AG-HBS quantitativo, que funcionaria para diferenciar aquelas diferentes fases, a fase imunotolerante, a fase do clearance imune, a fase do controle imune, a reativação da doença do AG-HB negativo, e que você teria níveis diferentes do AG-HBS e que, em conjunto com os níveis do DNA, poderiam te permitir diferenciar melhor essas diferentes fases. E aqui a gente vê alguns padrões que foram colocados em função dos títulos de AG-HBS e do DNA viral para identificar portadores inativos do vírus da hepatite B. Isso aí é uma coisa que ainda não está muito bem estabelecida. A gente vê que os níveis de AG-HBS variam de 1.000 unidades a 3.500 unidades por ml, e os níveis de DNA viral até mais baixos, mas em torno de menos de 2.000 unidades internacionais por ml. Falando agora um pouco do tratamento da hepatite B, o objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida e a sobrevivência, evitando a progressão da doença, pela cirrose, por doença terminal hepática, pelo carcinoma hepatocelular e mesmo óbito, né? E o tratamento tem que reduzir os níveis de DNA para os menores níveis possíveis, utilizando técnicas de PCR que sejam sensíveis, capazes de detectar 10 a 15 unidades internacionais por ml. Aqui a gente vê as diretrizes para o tratamento de hepatite B, europeia, americana, do Pacífico, tem uma brasileira que é bastante parecida também, e todas elas levam, uma parte dela, tirando a europeia, talvez porque tem um grande predomínio do genótipo D, aonde é um pouco diferente, então aqui do Brasil é mais parecido com essas do Pacífico, né, a mais parecida, porque essas aqui prevêem que cargas só se deva tratar os casos AG-HB positivos com cargas maior que 20.000 unidades por ml, mas que tenham alterações de transaminase ou alterações na biópsia
de hepatite moderada grave, e contra os casos AGHB negativos, em que você já poderia tratar com uma carga viral menor de 2.000 unidades por ml. Tá? Vamos passar. Bom, os diferentes drogas utilizadas para o tratamento de hepatite B estão colocadas aqui. As citocinas, o interferon alfa e o interferon pegilado alfa-2A e alfa-2B, são drogas muito utilizadas, que podem ser utilizadas para hepatite B, mas que atualmente, como elas são mais indicadas em casos GHB positivos e como talvez o tratamento seja um pouco mais complexo, a maior parte dos casos que a gente vê são tratados com drogas que são análogos de nucleosídeos ou de nucleotídeos. A primeira opção de tratamento é o tenofovir e o entecavir, são as duas primeiras opções para o tratamento da hepatite B, aqui no Brasil, de acordo, inclusive, com o Ministério da Saúde. Uma outra droga que foi bastante utilizada foi a lamivudina, que ela deixou de ser utilizada porque os pacientes vinham a desenvolver resistência a essa droga com uma certa rapidez, como a gente vai ver depois. Então, os tipos de tratamento para hepatite B estão aqui colocados. O primeiro seria um tratamento com interferon, que teria a vantagem que seria um tratamento mais curto e que poderia ter a opção de levar o paciente, inclusive, a ter uma seroconversão do AGHB para o anti-HBe e, eventualmente, até uma perda do AGHBS. E seria um tratamento autolimitado, com cerca de 6 meses, mas exige que o paciente seja GHB positivo, na maior parte dos casos, e tenha uma carga viral mais elevada, contra o tratamento que é o mais utilizado aqui no nosso país, que é usar análogos de nucleosídeos, em que você vai levar rapidamente ao DNA viral ficar indetectado pelo PCR. Eventualmente, você pode levar a seroconversão pelo AGHBS. É importante dizer que, mesmo que o paciente se torne HBV-DNA indetectável muito precocemente, a chance de você conseguir se livrar de todas aquelas partículas super enroladas, o CCC-DNA que fica no núcleo, é extremamente baixa. Ou seja, uma vez que você começa o tratamento com inibidor de nucleosídeo, o tratamento tende a ser para o resto da vida do paciente. Existem trabalhos que o paciente ficou negativo mais de 6 meses, chegou a seroconverter o AGHBS, mas mesmo assim se suspendeu o tratamento e voltou a se tornar voltar a ter a infecção pelo vírus da hepatite B por conta daquelas partículas virais guardadas no núcleo das células. Ou seja, é uma doença que tem muito a ver mesmo com, por exemplo, o HIV, que praticamente não se pode suspender o tratamento. Então, a gente pode fazer um tratamento guiado, que poderia ser baseado na quantificação do AGHBS, para identificar, então, os respondedores que poderiam continuar o tratamento, diferenciar daqueles que não vão responder ao tratamento e que deveriam parar, então, o tratamento com interferon pegilado e usar análogos de nucleosídeos. E aqui seriam pontos, na semana 12, em que você poderia identificar os que vão responder, os que não vão responder. Nos AGHB positivos, o 20.000 unidades por ml seria a diferença entre os respondedores e os não respondedores, e nos AGHB negativos, uma queda do AGHBS maior que 10%, associado, de preferência, com uma queda importante da carga viral, porque uma queda menor que 2 do DNA viral significa uma chance de resposta pequena ao tratamento com interferon. Bom, a questão do DNA do vírus da hepatite B, além de ser importante para o acompanhamento do tratamento, ele pode ser detectado também em casos de hepatite B oculta, que são casos com anti-HBC isolado persistente, muitas vezes com AGHBS positivos, que podem ser devidos a mutantes virais com modificações antigênicas ou baixa produção do AGHBS. Esses são casos em que, às vezes,
Muitas vezes é um diagnóstico importante, mas não tem nenhuma conduta terapêutica. Você só sabe que a pessoa é uma portadora do vírus da hepatite B. Isso é importante. Às vezes, existem raros casos que até o anti-HBC não é detectado. A utilização mais importante da detecção do DNA do vírus da hepatite B é esses casos que são AGHBS positivos, AGHB negativos e anti-HB positivos, que têm, então, os mutantes virais pré-core que não produzem o AGHBE. E a terceira aplicação seria na triagem de candidatos a doadores de sangue. Entre a hepatite B, a hepatite C e o HIV, aquela que apresenta maior frequência de infecções em doadores de sangue, não é nada muito alta, em torno de 1 para 80 mil, são causada por hepatite B. Das 3 doenças virais transmitidas por sangue, hepatite B, por uma série de motivos, nem sempre a sorologia é tão bonita como eu coloquei para vocês, a gente vai ter a que tem mais risco de transmissão por doação de sangue. Um risco pequeno, tá? 1 para 80 mil. Mas a gente, quando fala em doador de sangue, quer não ter uma doação que seja 100% segura. Então, por isso que foram implementados testes de dosagem de DNA do vírus da hepatite B. São kits comerciais para utilização específica em doadores de sangue. O DNA do vírus da hepatite B, então, ele é importante durante o tratamento, para fazer o monitoramento do tratamento, pois reduzir o DNA se associa com melhoria da transaminases, melhoria da histologia hepática, com perda do AGHB e, inclusive, com a possibilidade de soroconversão do AGHB para o anti-HBE. Bom. Então, os níveis de DNA, como eu já disse anteriormente para vocês, são bastante importantes e a gente tem que trabalhar com kits que sejam sensíveis, em torno de 5, 10, no máximo 15 unidades por ml e que tenham uma faixa dinâmica alta, porque o vírus da hepatite B pode ter uma carga viral extremamente alta, até no 9 logs de unidades por ml. É importante, então, você ter monitoramentos constantes e, mesmo casos com carga viral baixa, podem estar associadas com doença progressiva associada ao vírus da hepatite B. Uma outra questão que é importante é a detecção dos diferentes genótipos do vírus da hepatite B. Aqui, a hepatite B está classificada em genótipos de A até J. I e J são mais novos, extremamente raros. Bs, eles ficam aqui na Ásia, onde a gente encontra mais o B e C, que a gente também vai encontrar no Brasil, porque a gente tem bastante descendentes de japoneses, de chineses, de coreanos aqui no nosso país. Temos o genótipo A e D. O A e D é mais característico da África, o D da Europa e da Ásia, e a gente também vai encontrar, então, aqui no nosso país. E temos o genótipo F e o genótipo H, que são 2 genótipos característicos de populações americanas. Existem também recombinantes do vírus da hepatite B, existem recombinantes entre os diferentes genótipos, especialmente o genótipo B2, até caracterizado como um subgenótipo, que é o B2A, que é um recombinante do vírus genótipo B com o vírus do genótipo C. A questão, o vírus ainda é classificado em subgenótipos, que a gente vê todos eles aqui. Isso ainda não tem nenhuma importância clínica, mas é bastante utilizada para estudos soroepidemiológicos. Bom, pode ser que a gente ainda vá ver alguma utilização da subgenotipagem em alguns casos específicos. O que tem, então, de termos clínicos seria que o genótipo A e B tem uma melhor resposta ao tratamento, podendo ser tratados de primeira opção com interferon, e o genótipo C e D tem uma pior resposta ao tratamento, devendo ser tratados, a princípio, com análogos de nucleosídeos. Outras características genéticas importantes do vírus da hepatite B são os mutantes pré-core, que é essa mutação aqui, um U, que muda para G, um G que muda para A, que vai parear contra esse U, formando, então, o sinal de encapsidação do vírus da hepatite B. Essa é uma estrutura importante para a replicação viral. E essa mutação
do G para A faz com que esse sinal de encapsidação se torne mais forte, você tenha um vírus com capacidade de replicação maior do que o vírus selvagem. Outras mutações também estudadas nessa região são no promotor basal do core, um A para T na posição 762 e um G para A na posição 764. Elas foram correlacionadas com uma maior infecciosidade das cepas virais, mas estão também correlacionadas, como está mostrado aqui nessa parte do slide, essas mutações, 1762, 1764 e outras mutações, com um maior risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular associado com o vírus da hepatite B. Aqui nós vemos os diferentes genótipos virais presentes no Brasil, predomínio do genótipo A na região norte e nordeste, genótipo D na região sul. Temos em São Paulo os diferentes genótipos, B e C, inclusive pela população oriental, bastante presente aqui na cidade de São Paulo. Aqui é um dado de Ribeirão, a gente já não tem tanto oriental, já temos um predomínio de genótipo D. O tratamento, então, com inibidores de nucleosídeos, atualmente as primeiras opções são essas duas drogas aqui, o tenofovir e o entecavir, a lamivudina e a defovir, que foram utilizados, estão aqui mostrados, mas não são mais uma opção. A lamivudina ainda é bastante utilizada, principalmente em pacientes que têm co-infecção com HIV, talvez mais por conta do HIV do que por conta do vírus da hepatite B em si. E a gente sabe que, como essa cepa passa a predominar, você tem um aumento da carga viral com a resistência genotípica e a recaída viral inicial, seguida de uma recaída da LT, uma recaída clínica, e a população viral passa a ser formada principalmente por cepas resistentes ao medicamento que foi inicialmente utilizado. Aqui a gente vê a estrutura da DNA polimerase do vírus da hepatite B, onde a molécula é processada, o DNA viral é processado, e os diferentes sítios ativos, e aqui a diferença dos diferentes, e aqui a listagem dos diferentes aminoácidos onde a gente tem mutações de resistência. Isso a gente pode determinar, então, pela técnica de sequenciamento de Sanger, que é o mais utilizado pelos laboratórios até o momento. Existe até um kit comercial, Trudini, que é vendido pela Siemens. Eu não sei se é disponível aqui no Brasil, que faz o sequenciamento para determinar essas mutações de resistência. Aqui a gente utiliza uma reação in-house, a gente faz a sequência, então, da região da transcriptase reversa e pega todos aqueles sítios de mutações. A gente faz também as mutações do pré-core e do pré-core, fazendo essa amplificação desta outra região do genoma viral. Aqui mostrando um exemplo que tinha duas mutações. Um A, que mudou para G, mudando de ATG para GTG, na posição 214, de uma metionina muda para uma valina, como está mostrado aqui, e essa passa a ser uma cepa resistente à lamivudina. Ao mesmo tempo, a gente tem uma mutação acessória que costuma ocorrer quando você tem a mutação 200, na posição 214. As diferentes mutações de resistência estão aqui colocadas. Aqui a gente vê a mutação mais frequente induzida pela lamivudina na posição 204. Em vermelho são as mutações de resistência total para a lamivudina, para a entricitabina, para a teobivudina, que não são drogas muito utilizadas. E essas, então, em azul, são mutações de resistência parcial, ou seja, a mutação de resistência à lamivudina induziu uma mutação de resistência parcial ao entecavir, que bastava ter mais uma dessas outras mutações e o paciente passava a ser resistente ao entecavir. Ao tenofovir, que é a primeira opção, nós só temos mutações de resistência parcial e são mutações que não têm efeito clínico, elas têm mais efeito laboratorial. A gente sabe que diminui a replicação do vírus da hepatite B, mas elas não impedem a ação da droga, talvez demore um pouco mais para ter o seu efeito. Aqui o laudo que a gente solta, que a gente coloca, então, o genótipo detectado, as diferentes resistências e as diferentes mutações que foram encontradas. Coisa importante é que as mutações de resistência que estão colocadas aqui, às vezes elas são associadas, são duas, o vírus da hepatite B tem um genoma extremamente compacto, ou seja,
a fase de leitura, o gene que codifica a DNA polimerase, é numa fase de leitura diferente, mas na mesma região do gene que codifica o AGHBS, ou seja, mutações na polimerase vão causar mutações no AGHBS. E essas mutações podem fazer com que o vírus de hepatite B passe a ter um AGHBS que seja menos detectado pelo anti-HBS que é tradicionalmente utilizado. Então, aqui, algumas dessas mutações de resistência, especialmente essa tripla mutação de resistência, é associada com 2 mutações no AGHBS que tem uma maior dificuldade de ser de você inibir o AGHBS pelo anti-HBS que é produzido. Existem outros métodos de genotipagem do vírus da hepatite B, que são kits comerciais, que eu vou passar um pouco, sei, deve estar pronto. Dá? Posso ir mais devagar? Então, tá bom. Então, o Inolipa é um kit que você faz a amplificação e depois você faz a hibridização do material amplificado contra uma fita que tem diferentes sondas, e você, então, faz a revelação depois com biotina, streptavidina e fosfatase alcalina, e você consegue ter informações sobre o genoma do vírus da hepatite B. Essa é uma técnica que é mais cara do que se você desenvolve a reação de sequenciamento, mas você não precisa ter um sequenciador de ácidos nucleicos. Essa é a diferença. Então, é um equilíbrio que você tem que buscar. É claro que se você tiver um sequenciador, é o mesmo que você usa para hepatite B, você pode usar para hepatite C, você pode usar para HIV e para muitas outras aplicações que têm cada vez mais aumentado no laboratório. Esse sistema, então, você tem que fazer amplificações específicas das diferentes regiões, dependendo do que você quer fazer. Se você quer fazer a genotipagem do vírus da hepatite B, você tem que amplificar a região do S, e você tem, então, os diferentes sinais aqui encontrados com os diferentes genótipos do vírus da hepatite B, para detectar as mutações pré-core e as mutações do promotor basal do core. Você amplifica a região do core, você tem essas respostas depois da hibridização, e você tem também kits específicos para detectar resistência a drogas. Aqui era o kit que detectava mutações de resistência à lamivudina, ao adefovir, e um kit mais recente que inclui as mutações de resistência ao entecavir. Ou seja, bom, esses kits são bons, eles até podem detectar populações mistas, talvez com maior facilidade do que a técnica de sequenciamento, mas eles têm um custo mais importante e são também bastante complicados de fazer. Eu trabalho só com a técnica de sequenciamento por conta de tudo isso que eu falei para vocês agora. E a gente ainda tem a possibilidade de ter os sequenciamentos de nova geração, que estão aqui os principais modelos propostos para utilizar em laboratórios clínicos: o Ion Torrent da Applied, da Life Technologies, o MySeq da Illumina, o GS Junior da Roche. Esses, então, fazem sequências de genoma completo e permitem que você faça uma análise da quase espécies virais, porque eles dão várias sequências ao mesmo tempo. Então, isso a gente já está começando a trabalhar lá no laboratório do Einstein, com Ion Torrent. E a vantagem de você usar um sistema como esse, na verdade, a gente só fez para hepatite C, mas só mostrando aqui, é que você conseguiria ver mais fácil aquelas posições que você tem mais de uma população. Por exemplo, essa posição aqui, você pode ter tanto um A como o G. O G é presente em 8,7% das suas sequências, e você tem o A nos outros 92%, 91% das amostras. Ou seja, você consegue ter uma ideia maior do polimorfismo da sua população. Para determinar os fatores primários envolvidos com a resistência aos antivirais são o fitness viral, ou seja, a capacidade de replicação das variantes virais, a barreira genética, ou seja, o número de mutações necessárias para o vírus vir a desenvolver resistência, e a eficácia clínica, que reflete a potência das drogas e das doses administradas. Assim, citando aquele exemplo que eu já falei para vocês, do entecavir, se você começa a tomar o entecavir, você precisa ter
essas mutações para desenvolver a resistência, é uma possibilidade baixa, mas se você é um paciente que já tomou lamivudina e que desenvolveu resistência à lamivudina, ele tem uma das mutações e só necessita de mais outra mutação para vir a se tornar uma cepa resistente ao entecavir. Tá? Então, aqui está mostrando qual a frequência de resistência aos pacientes que começaram a tomar análogos de nucleosídeos. A gente vê que os que tomaram lamivudina, a partir do 5º ano, 80% deles têm mutação de resistência. A Defovir, 30%. Essa é uma droga que não está sendo mais utilizada. Ela é muito menos potente do que o seu análogo, que é o tenofovir. Aqui é a teobivudina, que não é muito utilizada no Brasil, que tinha um padrão de resistência que parecia semelhante ao da lamivudina, e ao tenofovir, que não tem mutação de resistência descrita até o momento, por isso é a primeira opção do tratamento. O entecavir, nós temos um pouco de mutações encontradas, de 1,2%, mas essas mutações são principalmente encontradas em pacientes que tomaram previamente a lamivudina e que tinham já uma das mutações de resistência encontradas. Aqui, então, está mostrado que você praticamente não encontra a resistência ao tenofovir e tem uma resposta muito boa. Só 2% dos pacientes tinham ainda a viremia depois de 4 anos do tratamento. Aqui são dados do Einstein de todos os pacientes, mostrando que teve um aumento da resistência à lamivudina, que depois caiu um pouco, provavelmente porque o tenofovir começou a ser a primeira opção de tratamento. A resistência à lamivudina é associada, então, com um pouco de resistência, aqui resistência parcial e aqui resistência completa ao entecavir. E o tenofovir, a gente tem aquelas mutações de resistência parcial que não tem importância clínica. Um trabalho que nós fizemos, que foi da resistência em pacientes que não tinham tomado droga previamente, que nós pudemos também aproveitar para estudar os subgenótipos do vírus da hepatite B nos diferentes estados. Né? A gente viu o predomínio, então, do A1 no Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais e até em São Paulo, e aqui a gente já começa a ver o predomínio do genótipo D nos estados da região sul. E nós estudamos, então, a sequência da região da polimerase, e aqui foram as mutações que a gente encontrou. Eu só estou destacando isso aqui, que 2%, quase 2%, 1,6% dos 702 pacientes tinham mutações de resistência ou à lamivudina, ou alguns, 2 deles tinham mutações de resistência até resistência ao adefovir. Tá? 2 deles tinham mutações de resistência ao entecavir. Tá? Então, quando você tem um paciente em tratamento com hepatite B, que ele tenha um DNA viral positivo, se você confirma se ele continua a ter o DNA viral positivo, você deve fazer o sequenciamento para saber qual o tipo de mutação que ele apresenta, e você pode adaptar o tratamento em função do resultado que você tem. Se você tiver evidências de resistência à lamivudina, passar para o tenofovir. Para o adefovir, você pode mudar ou para a lamivudina ou para o entecavir, dependendo do padrão de resistência. E para o entecavir, mudar para o tenofovir. Não tem mutações de resistência descritas ao tenofovir até o momento. Aqui só mostrando um caso que foi acompanhado, que foi tratado com lamivudina, desenvolveu a mutação de resistência, que a gente vê o aumento da carga viral nessas barras em branco. Aí se suspendeu o tratamento, a carga viral subiu, voltou-se o tratamento com lamivudina, ele voltou a apresentar a mutação de resistência e foi introduzido um tratamento conjunto de PEG alfa-2A e lamivudina, que fez com que ele desaparecesse a replicação do vírus da hepatite B. Acho que esse era o último slide. Aqui são as 2 equipes que trabalham comigo na Faculdade de Medicina da USP e no Hospital Albert Einstein. Obrigado. Olá, boa tarde a todos.
primeiro lugar, quero agradecer o convite, o gentil convite para participar aqui desse evento. E o nosso tema hoje vai ser doença de Chagas. A doença de Chagas tem uma característica interessante. Ela foi descoberta e descrita em 1909, mais de um século atrás, por Carlos Chagas, pesquisador brasileiro, e um dos raros exemplos na medicina onde um único pesquisador consegue identificar a doença, identificar o agente etiológico, identificar a forma de contaminação. Enfim, foi um trabalho muito importante. E a doença de Chagas corresponde a uma infecção onde o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado que é responsável pela infecção, em que, em primeira instância, a transmissão ocorre através de vetores. Todos devem ter ouvido falar de barbeiro, não é? É um inseto hematófago, um triatomínio, que ele acaba transmitindo a infecção, principalmente em áreas rurais. A descrição de Carlos Chagas foi muito interessante, desde o agente etiológico, os vetores, as formas da infecção. Enfim, foi um trabalho bastante interessante. E até hoje, a doença de Chagas se constitui um grave problema de saúde pública, não só no Brasil, como na América Latina, e como nós veremos daqui a pouco, houve uma globalização da doença de Chagas, e hoje em dia todos os países devem tomar um certo cuidado para o tratamento de pessoas infectadas pela doença de Chagas. As formas de transmissão são essas. A primeira delas foi a vetorial, silvestre, domiciliar, ou peridomiciliar, através desse inseto hematófago, ok? Depois, em segundo lugar de importância epidemiológica, a transfusão sanguínea, a forma congênita, ou seja, a transmissão de mães infectadas pelo Trypanosoma cruzi para os recém-nascidos. Também, a partir do início de transplante de órgãos, isso pode significar que pode ocorrer uma transmissão da doença de Chagas. Por via oral, tem sido descrito com bastante insistência nos últimos tempos, em vários países, não só no Brasil. Essa transmissão por via oral ocorre principalmente por caldo de cana ou pela frutinha chamada açaí. O pessoal utiliza ou a cana, os frutos que estiverem contaminados por triatomínios infectados ou por fezes desses triatomínios, na hora que prepara o suco, acaba ingerindo, ele pode transmitir a doença de Chagas. Tem descrição de muitos casos na Amazônia, no Brasil, mesmo na região sul, sudeste, nós tivemos casos recentemente, até com óbito de pessoas que não eram nem do Brasil. E, claro, acidentes de laboratório naqueles casos em que se manipulam os triatomínios e existe um risco de contaminação. As formas de transmissão, o período de incubação para a forma de transmissão vetorial é em torno de 4 a 15 dias após a contaminação, da transfusional em torno de 30 a 40 dias e a transmissão oral ocorre em torno de 3 a 22 dias ou mais, mas isso em média é o que se considera como normal. A doença de Chagas apresenta várias formas clínicas. A primeira delas seria a fase aguda, quando a pessoa se infecta. Em geral, essa fase é assintomática, não se detecta a infecção. Então, em alguns casos, podem ocorrer sintomas de forma moderada ou severa, até com óbito, mas, em geral, de uma forma assintomática que evolui depois para a chamada fase crônica. Pessoas que passaram pela fase aguda, chegam na fase crônica, eles vão ficar durante 20, 30 anos ou até a vida inteira sem ter nenhum tipo de manifestação. Porém, depois de uns 20 a 30 anos, dessas pessoas que estavam na forma indeterminada, vão aparecer sintomas que correspondem à forma cardíaca, à forma digestiva, ou ambas, e aí o risco é muito grande. Okay? Existe a forma congênita, transmissão das mães infectadas para os recém-nascidos, e imunossuprimidos, imunodeprimidos, que nós temos um maior problema de produção de anticorpos, e aí nós temos que usar principalmente os testes para identificação dos parasitas no sangue. Okay? A doença de Chagas inicialmente ficou restrita a uma área que ia desde o México até o sul da Argentina e do Chile.
ou seja, era uma doença restrita numa área pequena do planeta, e talvez por isso, até hoje não houve muito interesse, agora está mudando, no desenvolvimento de remédios, de kits diagnósticos, enfim, porque, em termos de marketing, a maioria das empresas nunca acharam atraente esse tipo de localização. Okay? No início, a situação era bem complicada. Vejam, já em 1990, nós tínhamos ao redor de mais de 45 mil mortes por ano, 30 milhões de pessoas infectadas e uma incidência anual muito alta, de 700 mil novos casos por ano. Uma população em risco de quase 100 milhões. Isso foi diminuindo gradativamente. Já em 2006, 2007, esse número tinha diminuído significativamente. E os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, indicam que nós teríamos ao redor de 8 a 11 milhões de pessoas infectadas na América Latina, sendo que ao redor de 28 milhões ou mais estariam em risco de adquirir a infecção. Mesmo assim, continua sendo um problema extremamente grave. O que aconteceu no início, então, foi isso. A transmissão na área rural era a transmissão vetorial do barbeiro, né, para o ser humano. Então, esse inseto pica a pessoa e acaba defecando, e essas fezes estão contaminadas e acabam transmitindo a doença. Numa segunda etapa, já nos anos 30 do século passado, em torno disso, iniciou-se uma migração importante de pessoas da área rural para os centros urbanos. A partir desse momento, nos centros urbanos, o maior problema de transmissão do Trypanosoma cruzi foi a transfusão sanguínea. Okay? Por isso que foram estabelecidas normas de triagem serológica adequadas para interromper essa transfusão. E o segundo ciclo de migração ocorreu aproximadamente uns 20 anos atrás, iniciou-se, onde pessoas de países endêmicos, que nós vimos que era a área que tem transmissão vetorial, passaram a migrar para outros países, outras áreas, outros continentes, que não tem nada de endêmico, não tem nem o inseto, o vetor, tá? Mas que essas pessoas, a partir do momento em que estavam infectadas, faziam parte da população, isso significou que haveria um risco de transmissão por transfusão sanguínea, por transplante de órgãos e por transfusão congênita nesses países não endêmicos. A maioria das situações, as pessoas não estavam acostumadas nem a diagnosticar, nem a tratar, e nos últimos 10 anos tem havido um trabalho muito importante, inclusive com orientação, em muitos casos, da Organização Mundial da Saúde, para que as pessoas tenham condições de diagnosticar e atender adequadamente esse tipo de população. Dependendo, por exemplo, o país que tem mais imigrantes infectados por T. cruzi é a Espanha, talvez seja em função da similaridade da língua, tá? Mas outros países, a Itália em segundo lugar, a França, a Inglaterra, enfim, todos eles têm problemas de pessoas infectadas por T. cruzi. E o mapa atual ficou esse, ou seja, uma área, como era anteriormente descrita, onde existe transmissão vetorial, e outras áreas no mundo inteiro onde não ocorre transmissão vetorial, mas existe o risco de transfusão sanguínea, transplante de órgãos e chagas congênitas. Quais são os testes que nós temos à disposição para diagnóstico da infecção por T. cruzi? Basicamente, são dois grupos, os testes parasitológicos e os testes sorológicos. Os testes parasitológicos podem ser diretos, quando nós fazemos a pesquisa do tripanosoma no sangue da pessoa infectada, ou então podem ser indiretos, quando nós podemos utilizar outros testes, como o xenodiagnóstico, a hemocultura e a PCR. Esses parasitológicos indiretos dependem sempre da presença de parasitas no sangue. Vocês sabem que no início da infecção, na fase aguda, a quantidade de parasitas, tripanosomas no sangue é muito alta. Depois, na fase crônica, ela cai. Em alguns momentos, você nem consegue detectar a presença desses tripanosomas. Okay? Então, quando vocês utilizariam os diretos? Principalmente quando houver suspeita de fase aguda. Independentemente do mecanismo de transmissão, aí vocês têm que fazer um teste parasitológico direto, que depende da experiência da pessoa que vai fazer a análise no microscópio. Depois tem os indiretos,
Desses indiretos, o único que se salva hoje em dia seria a PCR, que está em desenvolvimento, ainda não foi bem padronizada, tem vários estudos sendo feitos aqui, no CDC, nos Estados Unidos, na Europa, mas os outros, hemocultura e xenodiagnóstico, praticamente foram abandonados. O problema dessas técnicas é o seguinte: se o resultado for positivo, a pessoa está infectada. Se o resultado for negativo, você não pode afirmar que a pessoa não esteja. Então, isso é uma situação complicada. Houve uma revisão da doutora Shikanai, uns anos atrás, mostrando que para essas 3 provas parasitológicas indiretas, analisando sangue, amostras de sangue de pessoas na forma crônica, o resultado poderia variar de 0% a 100%, ou seja, não é útil isso, só em condições de pesquisa, talvez, né? Mas o que tem sido mais utilizado são os testes sorológicos. Quais são os testes sorológicos? Eu não vou citar os antigos, né, Machado Guerreiro, etc., que já deram confusão suficiente. Até que eu estou sendo bonzinho, estou citando alguns aqui, por exemplo, hemoaglutinação, imunofluorescência, mas esses são os testes mais usados atualmente. Testes convencionais são ELISAs que utilizam com frações antigênicas o lisado total do parasita, testes de hemoaglutinação e imunofluorescência, depois vieram os ELISAs modificados, que passaram a utilizar como antígenos recombinantes ou peptídeos sintéticos, e, mais recentemente, os testes de quimiluminescência, que não existiam, que empregam antígenos recombinantes. Fora isso, temos os testes não convencionais, chamados testes rápidos, e os testes complementares, que tentam substituir a ausência de um teste confirmatório, que até hoje não existe. Os testes sorológicos, qual seria a utilidade dos testes sorológicos? Primeiro, para a triagem, claro, em doadores de sangue, sem dúvida, na prevenção do Chagas congênito, para identificar as mais infectadas, para evitar o transplante de órgãos, são triagem, para diagnóstico em laboratório clínico, para seguimento pós-tratamento. Não conheço um teste sorológico que seja eficiente, mas todo mundo tenta, né? Existem várias tentativas, e para confirmação dos resultados, que ainda se fazem esforços muito grandes para chegar nisso. A última recomendação da Organização Mundial da Saúde é antiga, de 2002. Para laboratório clínico, ela recomendava utilizar 2 testes, um par de testes, entre esses aqui. Não existia a CLIA, nós colocamos. Então, o que se faz é isso. Em nossa opinião, utilizar 2 testes ELISA, um convencional, outro não convencional, ou CLIA, traz melhores resultados do que usar testes manuais de interpretação visual, que pode ser subjetiva. Os testes rápidos cada vez mais estão ganhando importância, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas a OMS recomenda, tanto para laboratórios quanto para bancos de sangue, que sejam seguidos rigorosamente os procedimentos de controle de qualidade, que nem todos fazem, né? Para banco de sangue, a Organização Mundial da Saúde recomendou também que se fizesse um único teste, na época ELISA, de alta sensibilidade, e atualmente nós temos ELISA ou quimiluminescência, que seria a mesma coisa. Essa recomendação foi bastante política, no sentido de recomendar apenas um teste que poderia ajudar para que nós atingíssemos talvez 100% de cobertura, principalmente nos países da América Latina, que não se atingia esse valor, mas tem bastantes dúvidas a respeito, e nós vamos falar daqui a pouco. Os testes mais utilizados para a triagem sorológica em doadores de sangue foram esses durante muitos anos, mais de 25 anos. Era a hemoaglutinação indireta, imunofluorescência e a ELISA com lisado parasitário. E depois vieram os modificados, que trouxeram um pouquinho mais de possibilidades no diagnóstico. O que se verificou na utilização desses testes é que eram observados bastante resultados indeterminados, falsos positivos e falsos negativos. Durante muito tempo, as pessoas, com afã de obter uma melhor desempenho, então elas utilizavam a triagem com 2, com 3 testes, iam misturando no sentido de aumentar a sensibilidade. Isso apenas trouxe problemas, porque o número de falsos positivos era tão grande que nem os serviços ambulatoriais de apoio conseguiam entender o que realmente estava acontecendo.
Então, o que se recomenda hoje é utilizar não uma associação muito grande de testes, mas utilizar testes que realmente tenham um desempenho melhor. Basicamente, hoje em dia, nós consideramos que a hemaglutinação e a imunofluorescência não são testes recomendados para a triagem sorológica. Os recomendados seriam os testes ELISA ou de quimiluminescência. Okay? Nós temos diversos testes à disposição no mercado e com resultados bastante interessantes. Aqui nós classificamos com aqueles que utilizam antígenos de lisado parasitário, tem diversas marcas comerciais. Aqui os valores de sensibilidade e especificidade ou da bula, das instruções técnicas do kit ou de alguns trabalhos, e todos esses testes são ELISA, seria a parte mais antiga. E aqui os testes que utilizam proteínas recombinantes ou peptídeos sintéticos. Aqui nós temos várias opções. Vocês podem verificar que nós já podemos, no mercado nacional, contamos com 2 quimiluminescência, esse da Abbott, o Architect, e esse da BioKit, BioFlash, com resultados interessantes de especificidade e de sensibilidade, e ainda temos testes ELISA, que também apresentam resultados razoáveis. Ou seja, nós temos bastante possibilidade para escolher entre os testes à disposição no mercado. Falando dos testes não convencionais, os testes rápidos, que surgiram a partir da década de 90, a ideia é que houvessem testes que pudessem ser utilizados em campo, em situações onde nós não temos infraestrutura de laboratórios, que pudessem ser manipulados por pessoas sem muita capacitação, sem muita experiência, e isso tem trazido resultados importantes, mas vocês vão ver que precisa tomar muito cuidado, porque mesmo que eles tenham uma utilidade importantíssima em alguns momentos, o que se verificou, eu vou mostrar no final um trabalho que nós participamos, foi feito com a OMS e Médicos Sem Fronteira, e realmente, no início, o grupo de estudo encontrou mais de 50 testes rápidos no mundo inteiro. Aí, analisando, alguns eram o mesmo testes, o que muda o nome comercial. Outros realmente não têm a mínima condição, enfim. Foram selecionados 11, e desses 11 o resultado final deve ser publicado agora. Acho que 2 são bons e 2 podem ser usados. Ou seja, precisa tomar muito cuidado com os testes rápidos, que eu acho esses testes rápidos importantíssimos em áreas onde não exista uma infraestrutura adequada, mas precisa tomar muito cuidado para verificar a qualidade. Aqui são vários exemplos, depois eu falo com mais detalhe. E os testes confirmatórios. Até hoje não existe um teste confirmatório aceito universalmente para infecção por T. cruzi. Isso é um fato contestado. Alguns deles, algumas tentativas foram feitas nos últimos anos e, por exemplo, aqui vocês têm trabalhos feitos nos Estados Unidos, é muito interessante. Eles usam a radioimunoprecipitação e eles consideram como teste de referência confirmatório. Esse teste é impossível de ser usado em laboratórios clínicos, é extremamente complexo, e até hoje também nunca haviam resultados tão concretos assim para que ele pudesse ser usado como confirmatório. Depois tem um teste desenvolvido aqui no Brasil pela doutora Umezawa Eufrosina, no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, que tem trazido até hoje os melhores resultados, na minha opinião, para confirmar amostras duvidosas da triagem sorológica. Depois, aqui houve um imunoblot desenvolvido pela InnoGenetics na época, mas devido àquele problema que eu falei para vocês, não interesse comercial, então ele foi barrado pelo serviço de marketing. E depois tem um imunoblot descrito pelos laboratórios Abbott, uns 3 anos atrás, com resultados promissores, mas que ainda não temos informação se ele realmente será comercializado aqui no Brasil ou não. Esse teste de Tesablot, que eu falei para vocês, ele utiliza formas de tripomastigota, são as formas infectantes, realmente, antígenos excretados e secretados, é de fácil utilização e parece que um laboratório está comercializando atualmente. Então, o que nós temos em termos de testes sorológicos? Nós temos essa situação. Imunoensaios convencionais, aqui eu colocaria ELISA, antígenos totais, podem ser usados tanto para a triagem quanto para o diagnóstico.
Imunoensaios modificados, ou seja, ELISA ou quimiluminescência com proteínas recombinantes, também podem ser usados nas duas situações. Imunoensaios convencionais, hemaglutinação e imunofluorescência, apenas em situações especiais e com muito cuidado, porque eles trazem muito problema, sabe? Testes não convencionais seriam os testes rápidos também, utilizar em situações especiais, principalmente quando nós não dispomos de uma infraestrutura adequada. E os testes complementares, dentro do possível, tentar usá-los como testes confirmatórios. Esse seria o quadro geral atual que nós temos dos testes sorológicos. Eu falei das vias vetorial, a transfusional, a aplicação fundamental dos testes sorológicos, dos testes parasitológicos, e em todas elas houve ações muito intensas e muito eficazes no sentido de interromper a transmissão. A transplacentária, infelizmente, até hoje, poucas ações foram tomadas, porque nós temos que pensar que a doença de Chagas é uma doença de gente pobre, de áreas rurais, então a atenção nunca foi adequada. Agora parece que as coisas estão mudando um pouco. Essa parte congênita eu considero extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, o primeiro caso de Chagas congênito foi descrito por Carlos Chagas em 1911, 2 anos depois de descrever a doença. Para vocês terem uma ideia, no México, o primeiro caso descrito de transfusão congênita foi em 1998, ou seja, veja o lapso de tempo que não aconteceu nada. E não é só no México, não, na América Latina em geral. Então, estima-se que nas Américas existam, por uma estimativa feita, que existam em torno de 2 milhões de mulheres com idade reprodutiva que estão infectadas pelo T. cruzi. Se nós considerarmos que de 4% a 8% podem transmitir ao feto, nós teríamos ao redor de 15 mil crianças infectadas por ano, que é uma situação extremamente grave. E essa via de transmissão não é apenas nos países endêmicos, mas também nos países não endêmicos, ou seja, a maioria dos casos não é diagnosticada. O fato de uma gestante estar infectada pelo Trypanosoma cruzi não significa que todas as crianças irão nascer infectadas. A taxa tem oscilado de 0,7% a aproximadamente 19%. Depende do país e não se sabe exatamente por que tem essas variações. O que se sabe é que quando as mães estão na fase aguda, a transmissão é muito maior, a frequência de transmissão, porque a parasitemia é extremamente alta nessas situações. As consequências dessa infecção intrauterina podem ser diversas, até assintomáticas, ok? Esse é um exemplo em 176 crianças, num hospital de crianças na Argentina, vejam, em torno de quase 65% assintomáticas, as demais apresentavam alguma sintomatologia. Então, o que é preciso para o diagnóstico e prevenção da infecção congênita? Primeiro, identificar as gestantes infectadas. Utilizam testes de laboratório, sorológicos. Estudar todas as crianças nascidas de mães com sorologia positiva. Investigação clínica é fundamental. Testes de laboratório, aí seria no início testes parasitológicos diretos e indiretos, e após 8, 9 meses, quando os IgG da mãe já desapareceram, nós podemos usar os testes sorológicos. Nessa pirâmide, considerando gestantes infectadas pelo T. cruzi, o que interessa aqui é que identificar o estado de infecção pré-natal e durante a gestação, e levando em consideração que o tratamento não pode ser feito na pessoa, na mulher, na gestante. Se for feita a identificação antes, pode tratar, mas agora, se for feita a identificação na gestante, infelizmente, não pode ser feito o tratamento. E as crianças devem ser identificadas quanto ao estado de infecção e, obviamente, devem ser submetidas ao tratamento o mais rápido possível. O teste parasitológico mais usado na América Latina e até fora, em alguns países da Europa, tem sido esse do microhematócrito, que foi descrito em 1983 por Freilich e colaboradores, funciona muito bem, pega o creme leucocitário aqui na interface, faz análise com coloração ao 100,
e os resultados têm sido muito bons para identificar a infecção em recém-nascidos. Se bem que sabe-se hoje em dia, tem alguns trabalhos recentes mostrando que o teste da PCR é muito mais sensível, ao passo que o microhematócrito detectaria a presença ao redor de 40 parasitas ou mais, a PCR, até 2 parasitas, ele seria capaz de detectar. Eu deixei em espanhol porque é uma coisa da doutora Russomando, da Argentina, achei genial, onde ela diz, isso publicado, que mesmo que a técnica PCR seja mais sensível para a detecção precoce em recém-nascidos, infectados, não se recomenda para uso no sistema público de saúde em países endêmicos, porque não está disponível no cenário de atendimento primário. Isso é uma realidade dos nossos países da América Latina. Então, a escolha do algoritmo, eu tomei a liberdade, tem muita gente aqui está fazendo também, mas o início não foi na América Latina, foi na Espanha. É uma coisa interessante, o protocolo para a detecção precoce da infecção congênita. Você pega no início, faz a triagem sorológica em gestantes, durante o parto. Se o resultado for negativo, ausência de infecção, tá? Não tem problema. Se for positivo, aí você precisa estudar o recém-nascido. Quando você vai estudar o recém-nascido, como avaliação da parasitemia, microhematócrito e PCR. Se o resultado for positivo, a criança está infectada. Se for negativo, não significa nada. Você precisa continuar fazendo essa investigação até o 9º mês. Ok? Os mesmos testes parasitológico direto e PCR, e só no 8º, 9º mês você poderia substituir a PCR por sorologia. Se for negativo até esse período, ausência de infecção. Se for positivo em qualquer momento desses, entra no esquema de tratamento. E por que tratamento? Nós temos 2 drogas básicas que são usadas no tratamento, o benzanidazol e o nifortimox. Difíceis de conseguir em muitas situações, extremamente caras, mas que são as únicas que funcionam. Agora, por que essa insistência em crianças? Porque sabe-se que quando o tratamento se aplica em crianças menores até 1 ano de vida, a eficácia do tratamento é de 100%. Ao passo que em crianças até 12 anos de idade já cai para 60%, e em adultos, na fase crônica, é muito baixo, de 8% a 25%, com extremos efeitos colaterais. Por isso a importância de realizar esse tipo de teste, esse tipo de trabalho na identificação do Chagas congênito. Algumas considerações sobre os testes sorológicos. Isso é uma reação de ELISA, que todos conhecem, então eu passo. Isso aqui é uma reação de quimiluminescência, também eu vou passar. Então a pergunta é sempre a mesma. Qual a diferença entre ELISA e quimiluminescência? Eu não sei, nossa experiência diz o seguinte: não existem diferenças entre a sensibilidade e especificidade entre químio e ELISA. Tá? Depende, claro, do tipo de frações antigênicas utilizadas, do desenho do kit, enfim. Agora, em relação ao tempo que você utiliza para processamento, se você colocar na ponta do lápis, eu acho que dá na mesma, mas em algumas situações, talvez a quimiluminescência possa ser um pouco mais rápida. Os testes de químio, por enquanto, são mais caros. Os testes de químio todos são sistemas fechados, ao passo que os de ELISA são abertos ou poderão ser fechados. Se você utiliza um equipamento aberto, você pode usar reagente de quem você quiser. Se você utilizar fechado, só pode usar reagente. Mas isso são... eu acredito que, com o correr do tempo, deva aumentar a presença de testes de quimiluminescência em laboratórios clínicos, em bancos de sangue, mas não vai desaparecer o uso de ELISA, principalmente nos países da América Latina. Com exceção do Brasil e do México, eu não vejo grandes rotinas. Então, para rotinas menores, os testes ELISA, às vezes, são melhores, não sei. E outra coisa que é fundamental nos testes serológicos, que se especifique nas instruções técnicas o tipo de frações antigênicas utilizadas, que nem sempre isso é uma realidade. Okay? Das estratégias de triagem, lembra que eu falei para vocês da OMS que recomendava 1?
em 2002, mas antes eram 2. Aqui no Brasil seguiu exatamente, eram 2 e depois 1. O único país na América Latina que mantém 2 testes sorológicos na triagem é a Argentina. Os demais eram 2, passaram para 1. Então, cabe a pergunta se um teste é suficiente para interromper realmente a transmissão. A vantagem é a seguinte: se você transfundir uma unidade contaminada, a probabilidade que o receptor fique contaminado é de 20% no máximo, 18% a 20%. Então, sorte, né? Porque quando nós utilizamos apenas um teste ELISA ou CLIA, se o resultado for positivo, é positivo. Se o resultado for negativo, é negativo. Aí cabe a pergunta: e se essa amostra for reagente para anticorpos de T-cruze e não for detectada por esse teste? Então, a outra possibilidade, que eu acho muito mais racional, seria utilizar uma associação de testes, ELISA ou CLIA, um utilizando frações antigênicas recombinantes e a outro utilizando frações antigênicas de lisado viral. Aí vocês poderiam utilizar um teste complementar, um Tesablot, por exemplo, e Imunoblot, para confirmar os resultados. Diversidade genética. Como que está o tempo? Dá para falar uns 5 minutos mais? Dá? Posso? Existe uma diversidade genética muito grande. Um amplo espectro de manifestações patológicas em áreas geográficas da América Latina, e tem se verificado que cepas de T-cruze, indivíduos infectados, são heterogêneas. Aí foram feitos diversos estudos, e hoje em dia considera-se pelo menos a presença de 2 grupos, TC1 e TC2. O TC1 estaria presente principalmente da bacia amazônica para cima, até a América Central, México, e o TC2 estaria presente para baixo da bacia amazônica. E esse TC2 teria uma maior morbidade nos casos de infecção. Essa seria mais ou menos a delimitação, ok? Mais o TC1 para cá e mais o TC2 para cá. Atualmente tem o TC4, mas ainda está em estudo. Uma iniciativa que eu achei muito interessante da Organização Mundial da Saúde, em nome da doutora Ana Padilha, foi desenvolver um padrão sorológico para T-cruze. Não existia até hoje, em 2007 não existia nada. Eles têm padrões de referência para todos os parâmetros que são usados na triagem sorológica, em laboratórios clínicos, não tinham para Chagas. Aí foi constituído um grupo de trabalho em 2007 e demorou 5 anos, foram várias pessoas participando, foi um grupo muito interessante, e foram desenvolvidos 2 padrões, um deles representativo da área com maior prevalência de TC2 e outro representativo da área com maior prevalência de TC1. E recomenda-se que se use em diluições de 1 para 64. O que eu falei para vocês, esse estudo de testes rápidos, lembra que nós comentamos? Então, no final, esse estudo vai ser publicado agora. Foram selecionados 11 testes rápidos e foram enviados para centros de referência da América Latina, do Japão e dos Estados Unidos, e junto com o controle de qualidade que nós enviamos também, e foi feita uma avaliação de reações cruzadas nesses testes. Eu não posso mostrar muitos resultados porque vai ser publicado, mas o que eu posso dizer para vocês é que desses 11, talvez 4 sejam aceitáveis para uso, tomar muito cuidado. As reações cruzadas observadas foram apenas com alguns testes, paradoxalmente com pessoas infectadas com malária, Plasmodium falciparum, foi uma novidade, também não sei explicar. E também na avaliação do desempenho desses testes em áreas endêmicas. Apenas para mostrar os resultados, eram 11 testes rápidos, né, diferentes. Aqui são os testes rápidos, aqui são as diluições dos padrões biológicos. Então, vejam, em alguns casos a positividade se mantém até 1 para 64, que significa um bom desempenho. Em outros casos, desde o início já não tem reatividade nenhuma, ou, em outros casos, a reatividade desaparece. Isso foi com um tipo de padrão biológico, foi esse 186, depois com 188, praticamente se repete, ou seja, aqueles kits de procedência duvidosa, eles não conseguem
detectar nem os padrões no início, então precisaria tomar muito cuidado. Outro estudo que está muito adiantado e agora está na fase de escrever, um estudo em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, com o Instituto Oswaldo Cruz, até com Médicos Sem Fronteira. A ideia é analisar os testes que nós temos à disposição atualmente no mercado brasileiro. Tem alguns testes de avaliação de kits para chaga que eu acho que são ridículos, porque eles mostram resultados com alguns produtos que não existem mais no mercado. Então, nós temos que utilizar realmente o que nós temos em mãos atualmente. Isso foi um conjunto de 413 amostras, que tem até amostras em fase aguda, e também para esses padrões biológicos que eu mostrei para vocês. Os testes considerados foram Gold, BioChile, BioKit, DIMED, BioMerier, Wiener.4 e um quimiluminescência na época, que é do Arctic. Vejam que o desempenho em função dos padrões biológicos difere entre si. Cada um tem uma... Não significa que um seja pior do que o outro. O importante é que, tendo esses padrões biológicos, na hora de desenvolver novos produtos, você tem um referencial para estudar e para levar em consideração. Esse foi outro, utilizando a outra referência biológica, esses resultados. O que eu posso dizer para vocês é que alguns desses kits têm um desempenho melhor na fase aguda do que na fase crônica, e que, dependendo do tipo de kit utilizado, e talvez até da região, das cepas da região estudada, nós podemos ter variações importantes. Uma coisa que fica bem clara na nossa cabeça, que apenas um teste, seja ELISA ou seja químio, talvez não seja suficiente para o diagnóstico ou para a triagem. Quando nós fizemos os padrões biológicos, o TESA, que seria o confirmatório, o resultado foi esse, é perfeitamente aceitável, porque um teste confirmatório precisa ser específico, não sensível. Esse foi apenas para mostrar como nós fizemos uma avaliação do teste Bioflush Chagas, da BioKit. O resultado foi interessante, um total de quase 3.500 amostras em doadores de sangue, e um padrão bem definido de 191 amostras positivas, com resultados bastante aceitáveis, pelo que tem atualmente no mercado. E aí a pergunta é, como eu falei para vocês, a importância de utilizar programas de controle de qualidade, segundo a OMS recomenda, não só para Chagas, para tudo, mas estamos falando de Chagas, seria usar um sorocontrole interno diariamente em todas as corridas, para validar as corridas, estabelecer um critério de aceitação e usá-lo, né? Senão não tem sentido. Avaliações lote a lote, até a Anvisa recomenda isso, e participar de pelo menos um programa de controle de qualidade externo. E a pergunta, se nós não temos um padrão, um teste confirmatório adequado, dentro das possibilidades, na nossa opinião, o ideal seria, para ter uma certeza de positividade, utilizar 2 testes sorológicos, ELISA ou CLIA, com frações antigênicas diferentes, considerar significativos os resultados que tenham um valor de leitura, o DO cutoff maior ou igual a 2, e utilizar um teste confirmatório, pseudo-confirmatório, que, na nossa opinião, o que funciona melhor é o teste de TESA-Blot atualmente. Esse, para finalizar, mostrar que são necessárias ações, continuidade de ações no diagnóstico do T-Cruzi, para o desenvolvimento de novos testes sorológicos, melhorar a sensibilidade, a especificidade, o que se deve fazer na fase aguda. Os testes de IgM não funcionam, isso fica bem claro. Então, como faz o segmento de tratamento de pessoas infectadas, os testes sorológicos atuais não funcionam. Como pode melhorar a sensibilidade e a especificidade dos testes rápidos, que, além de ser uma coisa importante em termos de diagnóstico, teria uma importância muito grande na área social e assistencial. Enfim, tem várias coisas que têm que ser analisadas, tem vários trabalhos em andamento. A ideia foi mostrar para vocês uma visão geral. Enfim, era isso. Obrigado. Bom, eu tenho alguns questionamentos. João, eu gostaria de ouvir um pouco a sua experiência
quando a gente encontra o antígeno HBS isolado nas amostras? Bom, como eu coloquei na minha aula, o que é previsto na história da hepatite B seria você detectar o AG-HBS no início da infecção, mas a gente sabe que não é só assim. Eu tenho feito alguns estudos soroepidemiológicos de hepatite B em diferentes regiões do Brasil e acho que até mesmo fora do Brasil, em outros países, e a gente tem observado que a gente encontra alguns casos que são só AG-HBS positivos e que são AG-HBS que se confirma com outras metodologias. Não são muito frequentes, fica em torno de 1% do total, se for considerar os anti-HBC positivos, mas a gente encontra, e eu tenho considerado nos meus trabalhos esses casos como positivos. E em outros trabalhos a gente vê experiências semelhantes. Eu acho que hepatite B tem uma dinâmica um pouco diferente dos antígenos e mesmo o do DNA do vírus da hepatite B, de acontecer para essa hepatite B oculta, que tem relatos de transmissão de hepatite B oculta, até de casos em bancos de sangue, até de casos que eram DNA positivo, mas com a GHBS e anti-HBC negativo. Então, eu acho que a hepatite B, por ser deve ser uma característica do própria partícula do vírus, de ser um vírus de uma replicação mais lenta, que ele chega até uma carga viral muito alta, mas se replica muito lentamente. Eu acho que a gente pode ter, por conta disso, padrões diferentes que, de repente, a gente pode encontrar. Não, porque na verdade, até uma experiência que a gente tem mesmo lá no HC, alguns pacientes, claro que não muitos, que nem você mesmo colocou, que eles mantêm só o antígeno HBS durante um bom tempo, sem aparecimento de outros marcadores. E aí eu gostaria de saber também a sua experiência. Então, tá bom. E aí, doutor Amadeu, só em relação a essas recomendações, que nem você falou, né, realmente a recomendação da OMS, que é de 2002, aí existe também uma recomendação brasileira ministerial, que também é antiga, não há uma atualização tão certa, né? Eu gostaria de saber, na verdade, se é fácil o acesso a esse Stemblot Tesa, né, e quem que comercializa para a gente poder comprar mesmo. Primeiro, da legislação é interessante, é meio antigo, né? 2002, é muito antigo. Teve algumas reuniões em 2007, em Genebra, depois teve em 2010. Tem saído algumas publicações, mas não com caráter de recomendação oficial. Então, o que tem acontecido é que as sociedades de cada país, os ministérios de saúde, em algumas situações, adotam esses critérios. Mas tem toda a razão, precisaria alguma coisa mais atualizada, tá? Principalmente em melhoria do diagnóstico. Por incrível que pareça, em 2007 teve uma reunião no Rio de Janeiro, organizada por Médicos Sem Fronteira, que eu acho que teve uma importância fundamental, e a publicação da reunião saiu na revista do Instituto de Medicina Tropical, você deve conhecer, e realmente foi uma atividade importante, eu acho que é a coisa mais recente, né? Em relação ao Tesablot, eu trabalhei durante muito tempo com a doutora Efrosina, que era excelente, porque tem várias bandas e você conseguia dar o resultado em cruzes, 2, 3, 4 cruzes. Quando eram 3, 4 cruzes, quase certeza que o resultado era positivo. Quando dava uma cruz, você ficava na dúvida. E houve várias tentativas de comercialização, finalmente parece que a Biomerrier passou a produzir aqui no Brasil. Aí nós usamos esse da Biomerrier, nesse último trabalho que eu mostrei para vocês. É interessante porque mudou, agora é só uma banda, sabe? Então, você não dá intensidade de uma cruz, 2 ou 3, você dá apenas a presença ou a ausência de uma banda. Até eu conversei com o pessoal de lá, no último EMO, 2012, e eles me disseram que estão desenvolvendo um novo teste confirmatório, mas eu não tenho nenhuma informação. E o problema desse teste que a gente recomenda, na Europa, todo mundo quer usar, mas esse kit não tem a marca CE.
Então, eles não podem comercializar na Europa e quando há interesse para pesquisa, eles acabam comprando aqui e levando de alguma forma para lá. Eu tenho uma pergunta ou até um comentário, Você falou do PCR para Chagas, que seria bastante importante, mas que é pouco disponível, que não está estudado. Eu sei, no período que a gente até trabalhou juntos, a gente chegou a conversar sobre isso já faz algum tempo e ainda não saiu. Eu fico pensando, você falou também muito da questão do Chagas não ser uma das prioridades, na verdade, quase uma doença negligenciada. Então, será que não seria importante a gente até... Eu estou pensando até que nós estamos nesse encontro aqui, que está patrocinado pela Verfen, que trabalha com